Olá, queridos ouvintes, queridos convidados de hoje. Que surpresa! Nós estamos aqui emocionados com este encontro de hoje com vocês. A sala está rica de estrelas, né? De pessoas do bem que nos ajudam, que compartilham desse ideal. É muito gratificante e só agradecer à espiritualidade por este encontro fraterno. Bem-vindos, queridos que estão conosco do outro lado, nos vendo, nos ouvindo a este momento. O encontro de hoje, o Evangelho e o atendimento fraterno. Tem crescido, queridos, o número de pessoas que buscam no atendimento fraterno conforto, um esclarecimento, principalmente espiritual, não é? E a doutrina espírita, em suas casas, tem esse trabalho grandioso, com horários, com dias marcados, onde nós iremos conversar, né? Cada um vai colocar as suas experiências nesse atendimento, que pode ser individual e coletivo, porque tem acontecido muito desta forma, né? Coletivo, atendimento fraterno, em que as reuniões, através de lives, de salas virtuais, atualmente está sendo forte esse atendimento fraterno, nos trazendo consolo, não é? Não é porque estamos nessa sala conversando com vocês que não somos pessoas que precisam deste apoio, deste conforto. Também precisamos, fazemos parte desta vida, não é? Então vamos aos cumprimentos dos nossos queridos convidados. Luiz. Boa tarde a todos. É um prazer imenso a gente estar aqui reunido mais uma vez e nós vamos iniciar fazendo o Evangelho no Lar. Depois nós vamos fazer uma prece e depois nós leremos um trecho do Evangelho no Lar, capítulo 1, o Espiritismo. Eu gostaria de convidar a Cris, o nosso convidado de hoje, pela Cris, para que faça a nossa prece, o nosso querido Raul. Vamos à prece. Pai nosso, estamos aqui para louvar-te com nossos corações em festa pelo dia de hoje. Pai, muito obrigado para nossa experiência. Pai, queremos pedir-te para todos nessa sala. Pedimos, Pai, para nossa terra, nossos países. Muito obrigado, Pai Celeste. Depois de Jesus, estamos compromissados pelo Evangelho. Queremos agradecer-te, meu Pai, pela experiência
reencarnatória. Muito obrigado, Pai amado. Assim seja. Assim Graças a Deus. Nós agradecemos muito a oportunidade bendita de ter o Raul conosco nesta tarde. O Espiritismo, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual, suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais com uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, com uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados por essa razão ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpeladas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. É, de alguma sorte, um ser coletivo compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele se espera. Da mesma forma que o Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhes cumprimento, o Espiritismo diz igualmente, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ela não ensina nada ao contrário do que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo mundo o que não foi dito senão sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, obra do Cristo que o preside, como igualmente anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Após essa nossa leitura, né, e a nossa prece que o nosso irmão Raul fez, engrandece ainda mais o nosso ambiente. Mas é um ambiente que a gente não toca, não é? Mas sente. Podem acreditar, queridos ouvintes, internautas, que essa vibração existe, que vai pelo espaço afora, e quem está nessa sintonia receberá. Por isso que funciona quando nós oramos um pelo outro. Vamos aos cumprimentos. Uma grata surpresa e uma alegria incomensurável poder estar aqui olhando meu querido irmão dos milênios, Raul, e todos os nossos irmãos aqui presentes e chegando aos corações dos nossos irmãos nas suas residências ou onde estiverem. A minha gratidão sempre a Jesus, que nos dá tanto apoio quando vamos tratar do seu Evangelho Redentor. Obrigada, queridos amigos espirituais, por essa oportunidade de estarmos juntos. Cris, o seu microfone eu não consegui liberar, bem. Olá, boa tarde a todos. É sempre uma alegria poder fazer parte desse ambiente que extrapola, como a Josi disse, o ambiente da internet. Ele toca aqui os nossos corações onde nós estamos, os corações dos amigos que compartilham com a gente dessas reflexões, mas também atravessa o espaço e vai ao encontro de cada alma que estiver sintonizada com a gente. Então, é muita gratidão da minha parte poder fazer parte dessa teia, dessa malha tão bonita, que se reúne, irmãos que se reúnem em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome do nosso Espiritismo. Obrigada. Muito obrigado pelo
carinho de vocês. Eu preciso ir, eu tenho muitas coisas para fazer e quero que vocês saibam, meu coração está com vocês. Muito obrigado. Yo quería agradecer esta oportunidad a todo lo que estamos sufriendo, porque nos va a hacer aprender y nos permite disfrutar una vez más de la presencia de nuestro querido Raúl, que es un gran luchador, un gran trabajador de la doctrina espírita, que con su propio esfuerzo, con su propio sacrificio, está demostrando a los demás lo que es la superación y el trabajo. Por una parte estoy triste por la pandemia y por la otra muy feliz de poder verlo después de tanto tiempo. Lo vi la última vez con Divaldo en el 2016 en su centro. Entonces, agradecido a todo lo que estamos viviendo porque nos permite estar aún más juntos que antes y disfrutar de la compañía de alguien tan especial para cualquier espírita del mundo. Muito obrigado por compartir con nosotros, Raúl. A gratidão profunda pela oportunidade de estarmos juntos nesse momento para falarmos do Evangelho de Jesus ao lado deste homem que considero um dos grandes exemplos do verdadeiro espírita, um homem de bem, nosso querido Raul, que a saudade de estar ao lado, ouvindo, temos essa oportunidade que a internet nos liga de poder vê-lo e ouvi-lo. A gratidão de estarmos juntos nesse momento, pela oportunidade e pela sua presença, meu amigo. Um grande abraço e uma alegria imensa poder ter esses momentos ao seu lado. Nós tivemos aqui um atendimento fraterno, não é, queridos? A Cris nos proporcionou, né, com o seu Raul. Nós já fomos atendidos aí fraternalmente, que bom. Sintam vocês, queridos internautas, que abraçam também conosco, sejam bem-vindos a este momento fraterno, onde o atendimento fraterno, ele é uma ajuda que contribui na compreensão de nossas atitudes. Então, o que acontece dentro das casas espíritas, não é? Vocês vão poder depois entender com os outros convidados. Existem horários específicos, né? Pessoas naquele momento, naquele dia, para atender a pessoa. Isto antes dessa questão, né? Dessa crise, vamos dizer assim, aconteciam essa presença física com mais frequência. Hoje nós percebemos que está acontecendo, aumentando esse atendimento por outros caminhos, né? Outras tecnologias, que faz com que podemos continuar no atendimento fraterno, não é, Luiz? E nós vamos passando para o nosso irmão isso, para explorar o que nós lemos no Evangelho e sobre o atendimento fraterno. Depois a gente passa para o Manolo, para a Elza e para a Cris. Meus amigos, ao ouvir a nobre explicação sobre o Espiritismo, lembro da passagem de João, no capítulo 4, quando Jesus nos deixa o exemplo do verdadeiro atendimento fraterno, quando tem aquele encontro ao meio-dia com a mulher de Samaria. Ali, na verdade, deixa o seu exemplo de como realizar o verdadeiro esclarecimento. Porque fica uma ideia de sugestão ao estudo àqueles que nos acompanham, mas, resumidamente, quando Jesus encontra a mulher em Samaria e ele pede a água e a mulher entra em todos os seus conflitos e chega um momento que Jesus fala, vá chamar o seu marido e volte. E a mulher fala, mas eu não tenho marido. Disseste muito bem, né? Porque esses 5 homens que tu teve não era marido e esse que você tem hoje também não é. E ela então fala assim, nossa, és profeta, posso ver agora.
E depois desse momento, Jesus apresenta o que eu considero um verdadeiro atendimento fraterno, porque ele não vai considerar o seu conflito conjugal, mas ela faz a pergunta dizendo, então, eu devo adorar a Deus não nesse monte, que era o Monte Sicar, onde estavam os samaritanos, eu devo adorar a Deus lá em Jerusalém. E Jesus apresenta um belo ensinamento, dizendo que chegará um momento que nós iremos adorar Deus em espírito e em verdade. Já não mais questões de templos, mas adorar Deus verdadeiramente em espírito e em verdade. O Espiritismo vem sendo apresentado verdadeiramente como o Consolador prometido que o é. Mas não podemos esquecer que, dentro desse atendimento fraterno, seja nas barreiras realizadas dentro da casa espírita, seja em um diálogo fraterno através dos meios digitais, por o telefone, a um processo que haja a vibração correta, não trata-se de um acolhimento do indivíduo somente, mas o acolhimento apoiado ao esclarecimento. A doutrina espírita somente consola através desses atendimentos porque esclarece, não só acolhe. Porque às vezes, se pensarmos no atendimento para trazer o acolhimento da dor do outro, é o primeiro fator de esclarecimento. Mas, se o indivíduo chega à doutrina espírita e nós acolhemos a dor e não esclarecemos a origem e as suas causas, continuaremos a sofrer os seus efeitos. O Espiritismo, como leu muito bem nesse capítulo 1, vem nos apresentar as leis morais, as leis da vida, mas da vida do espírito, não somente a vida fisiológica, transitória do nosso corpo físico. Concordo plenamente con eso, que Jesús es el atendedor por excelencia, el atendedor perfecto, el atendedor fraterno perfecto que existe, y hemos de aprender de sus clases y de su moral. La parte espírita que toca el atendimiento fraterno lo llama Joana de Angelis terapia de amor. Es lo que nos acerca a las personas que vienen buscando al centro espírita porque han tenido una pérdida, porque tienen un problema, porque necesitan ser escuchados. Es la terapia del espíritu, pero del espíritu que aún está encarnado. El centro espírita muchas veces es confundido con el centro que solo trabaja con el plano espiritual, con los espíritus, con los guías. No, el centro espírita tiene la terapia de pases, tiene la terapia del atendimiento fraterno, tiene terapia fluídica. Entonces, dentro del atendimiento fraterno tenemos la terapia del amor, como dice Joana, que es escuchar, atender fraternalmente, sin juzgar, sin criticar, orientar y desenvolupar la tarea de psicólogo del alma de aquellas personas que sufren. Y, por supuesto, orientarlas no solo hacia el centro espírita, sino hacia que ellos mismos encuentren la solución a sus problemas y encuentren una alegría de vivir, que muchas veces cuando alguien viene al centro espírita precisando de asistencia fraterna, ha perdido esa alegría. Entonces nos vemos en la obligación de escuchar, de esclarecer y sobre todo de alegrar las vidas de aquellos que vienen con una realidad, no con fantasías, sino con el entendimiento pleno de las situaciones que están viviendo. É interessante a gente ouvir, comentar sobre uma tarefa que a gente faz com muito amor. Em esse exato momento, aqui no Reino Unido, estou morando em Londres, a gente está preparando um material para o atendimento fraterno, visando a maneira, a cultura deste país, que aqui é uma coxa de retalhos. Então, a gente tem esse atendimento com amor, sem impor que a pessoa que venha à casa espírita para buscar um consolo, um esclarecimento, que ela se torne espírita. Oferecemos o esclarecimento, como muito bem dito, este apoio, esse acolhimento, o ombro amigo, e vamos mais, a pessoa não sai sem um material, sem um livrinho, sem uma informação, ou como fazer o Evangelho no Lar, sempre a título de sugestão. Mostramos da importância da oração, ouvimos a pessoa, deixamos ela falar, não como um consultório psicológico,
mas um atendimento espiritual do coração, a caridade, como faziam os primeiros apóstolos da Casa do Caminho, que eu também considero a primeira atendimento fraterno que se fazia, foi na Casa do Caminho também, da forma como os apóstolos acolhiam as pessoas e recebiam, além do atendimento material, recebiam atendimento espiritual, recebiam o carinho, a compreensão e levavam a boa nova nos seus corações. Tem uma frase que eu estava lendo hoje que me chamou muita atenção, e eu falei isso aqui, tem muito a ver com todos nós, que estamos no atendimento fraterno, recebendo as pessoas na casa espírita, ou mesmo fazendo atendimento por telefone ou virtual, pelo qualquer sistema que a gente utilize de ferramenta na internet, dando esclarecimento e ouvindo mais, porque ouvindo a gente tem condição de olhar a pessoa, a maneira como ela está se portando, a forma do corpo, e nas entrelinhas a gente sente também a presença espiritual nos auxilia para realmente dar o melhor que nós tivermos para oferecer ao alimento espírito. Quando vires alguém com os pés sujos, diz Joana de Ângeles, sujos de lama, não acuses o descuidado, pois que ele acaba de sair do pântano. Veja só, então alguém está entrando nessa casa, está sujo, está vindo na casa espírita todo, às vezes apavorado, ou suado, ou corrido, ou mal arrumado, mas ele fez um esforço, venceu uma barreira, que às vezes estava com muito tempo com vontade, e adentrou a casa espírita. Então, para nós que está chegando, é um irmão, é uma irmã, não importa como venha, de onde venha, de que maneira venha, para nós não importa, importa que entrou, recebe o acolhimento, recebe a palavra amiga. E depende, são tantos casos, pessoas que vêm, olha, eu estava pensando em me suicidar, alguém me disse para vir aqui. Ou outros casos, olha, estou grávida, eu penso em abortar e eu queria um conselho. Todas essas coisas a gente recebe. E o carinho é colocado na frase amiga, no atendimento, na expressão do sorriso, mesmo que fiquemos em silêncio por alguns minutos, aguardando que a pessoa se coloque, né, à vontade, para que possa, assim, darmos esse atendimento. E ninguém que vem à casa espírita precisa se tornar espírita, mas o esclarecimento serve para toda e qualquer pessoa, qualquer país, qualquer religião. Cris? Acho que os amigos falaram tanta coisa que nesse momento dá vontade de ficar quietinha só pensando, né? Muitos pontos de vistas e cada um com uma pérola muito preciosa. E todos lembraram de alguma forma Jesus, trouxeram os primeiros atendimentos, e eu fiquei imaginando Jesus no atendimento, né? E ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia, segundo os benfeitores espirituais. E eu percebi o quanto que Jesus, ele fazia um atendimento particular, né? Super personalizado. Para cada pessoa que chegasse diante dele, ele que tinha esse olhar que era capaz de atravessar as eras, era capaz de internalizar, né? Entrar no interno do ser humano e vasculhar a sua alma e também reconhecer a sua intenção. É a pessoa mais empática que já existiu, porque quando a gente pensa a respeito da empatia, é justamente um convite para que antes de nos relacionarmos com o outro, trazendo conselhos, orientações, fazendo análises da vida do outro, palpitando ou querendo, inclusive, direcionar e ajudar, a proposta é que antes a gente faça um outro exercício, que é o exercício da empatia. Então, antes de nos colocarmos, de nos posicionarmos, o ideal seria que conseguíssemos ficar em paz um pouco para poder assimilar essa história dessa pessoa que está diante da gente, quem ele é, de onde ele vem, o que ele carrega, por onde ele passou, o que ele busca, qual sua intenção, que valores ele tem, quais os conflitos ainda carrega, quais suas necessidades. Aí sim a gente estaria um pouco mais aptos para poder oferecer aquilo que o outro precisa. E aí a pergunta, quem de nós teria essa condição tão profunda de empatia?
a ponto de saber tudo isso dessa outra alma que está diante da gente. Jesus tinha. Jesus enxergava profundamente, claramente cada pessoa. E para cada um que se aproximou dele, ele ofereceu um tipo de atendimento. Então é muito interessante de perceber o quanto que, quando Jung se refere ao atendimento terapêutico, no setting da análise da psicologia junguiana, ele recomenda que os terapeutas se equipassem o máximo que pudessem, que se preparassem, que se adequassem, que mergulhassem em conhecimentos, que buscassem técnicas. Ele era próprio um erudito. Conhecimento que ele tem, que ele teve, e o conhecimento que ele deixou é enciclopédico. No entanto, quando ele sugeria o atendimento, no caso terapêutico, a recomendação era: esteja simplesmente como um ser humano diante de outro ser humano. Então, esqueça todas as técnicas. E ele não gostava da expressão psicologia junguiana, porque ele falava que a psicologia, traduzindo, né, interpretando nas minhas palavras, era como se ele falasse: psicologia junguiana só serve para mim, porque só eu que sou o Jung. A gente deveria desenvolver uma psicologia para cada pessoa. Então, ele não era adepto de uma única forma de atendimento protocolar. Por isso que ele dizia: esteja o máximo equipado possível, porque você não sabe diante de quem você, em frente de quem você vai estar. E cada ser humano requer uma habilidade sua. Então, se você tiver, sim, uma caixa de ferramentas bastante recheada, você vai ser capaz de tirar aquilo que a pessoa que está no seu atendimento precisa. Então, Jesus, agora voltando para Jesus, era isso que ele fazia. Então, Jesus carregava a criança no colo, como se não existisse mais nada na vida, né? Ele se permitiu um tempo de falar que a gente precisa, sim, atender a criança, ainda que aquela criança não tivesse em condições de receber ensinamentos cognitivos, ou abstratos, ou até morais da parte dele, não era esse o objetivo. Mas ele dedica o tempo dele para receber essa criança, para acolher, como Laudes disse, para dizer para essa criança: você é importante, eu gasto tempo com você. Quantas vezes nós dissemos para os nossos filhos: espera um pouco, porque a mamãe está ocupada, fazendo uma coisa importante. Que recado que eu digo? Né? Subliminarmente, eu estou dizendo: aquilo que você está me precisando não é tão importante quanto isso que eu estou fazendo. Jesus também acolheu a mulher adúltera, e mais uma vez ele não fez juízo de valores, ele ofereceu para ela o que ela precisava, que era simplesmente uma nova chance. A hora que chamaram Jesus para cuidar de Lázaro, ali sim ele doou fluidos, ele interferiu na matéria, ele fez algum tipo de atendimento que a gente nem sequer sabe explicar. Então, foi um atendimento mais presencial, nesse sentido de interferência. Mas quando aquela outra mulher toca nas suas vestes e se cura, que atendimento foi esse que Jesus fez? Foi um atendimento inconsciente, involuntário. Mas ele estava sempre na condição de atender, ele não precisava vestir a persona do atendente, daquele que vai atender. Ele não precisava se equipar do papel. Pronto, agora estou no papel de atendimento fraterno, então agora eu estou adequado. Jesus era adequado. Ele estava, a simples presença dele já era terapêutica e já significava um atendimento. Nós que não estamos ainda nesse nível, mas que temos Jesus como modelo, devemos nos inspirar nele. A cada pessoa que chega diante da gente, esquece protocolo, esquece conhecimento. Primeiro, faz uma conexão de alma. Tenta se conectar para sentir o que essa expressão que ela traz no rosto carrega de emoção. Quais emoções ela tem? Se identifica com a emoção. Quando eu estava com essa expressão, era assim que eu me sentia, era isso que eu queria. Essa talvez seja a melhor forma de podermos oferecer algo de bom para o outro. É essa conexão. A partir daí, nós já estamos dividindo as energias, as esperanças, as dificuldades. A partir daí, deixa um pouco a intuição falar, toca no seu coração.
Não fica tão preocupado se eu vou dizer palavras bonitas, se eu vou fazer boas citações evangélicas. Eu não tenho nem que consertar o outro, eu não tenho que me avaliar no meu atendimento pelo bem que eu promovo no outro, porque é o outro que se ajuda. Eu sou só uma porta que pode se abrir para mostrar para ele por onde passar, como Jesus foi para a gente, uma porta, um caminho. Então fica esse meu a minha colaboração com essas contribuições tão lindas que foram feitas, para que seja esse olhar muito, muito personalizado, individual. Cada um que chega diante de mim é uma alma única e especial. Que a gente lembre como Jesus atendia cada um de um jeito. Nós também podemos nos direcionar para esse tipo de olhar empático, levando em consideração o outro como ele é. E a partir do outro como ele é, nós vamos ter mais condição de saber o que nós temos para poder oferecer. É muito importante quando a gente escuta a Cris falar sobre empatia, sobre Jung, que Joana de Ângeles aborda tanto nos livros do Divaldo. O nosso encontro com a Cris, há 3 anos atrás, no nosso Evangelho no Lar Campanha Mundial, deu esse impulso dos nossos 18 anos de programa, que tem a história toda no Facebook, no nosso YouTube, e através do amigo José Aparecido, da Rede Amiga Espírita, nós estamos agora também na internet. E hoje estamos iniciando na TV 7 também, assim como estamos com o nosso amigo da Rádio Web Fraternidade. E essa mensagem de esperança, essa mensagem de atendimento fraterno pode repercutir cada vez mais nos lares da Terra, na nossa campanha mundial, idealizada lá em 2000 por Maria Antoniette Cumpre, numa reunião que nós já falamos em nossos programas. E aí nós tivemos, no início do nosso programa, o nosso querido José Raul Teixeira. E aí ele faz atendimento há mais de 50 anos pela doutrina espírita, pelo remanso fraterno, pela Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói, e no Brasil e no mundo, com mais de 40 livros, eu pesquisei na internet, cerca de 40 livros em espanhol, inglês, italiano. Atendimento fraterno que o Divaldo Pereira Franco, nosso querido Divaldo, aproveitando que estamos com amigos aqui, que encontramos na Mansão do Caminho, ele disse ontem, homenageando Chico Xavier, no seu aniversário de retorno à pátria espiritual, quando a caridade é discutida, o socorro chega tarde. Divaldo, com isso, criou a Mansão do Caminho. Esses são exemplos práticos de atendimentos fraternos. Além da leitura, do conhecimento, é a prática do bem. Vou passar para o Risso, para que ele faça os seus comentários. Eu, ouvindo a Cris falar a respeito de empatia, também viajo, né? Viajo nas reflexões íntimas e penso que quando nós começamos a escutar o irmão que procura uma casa espírita ou nos procura às vezes por estar como representantes do movimento espírita, cada um de nós dependendo da casa ou de repente do conhecimento do espiritismo que cada um tenha, a empatia às vezes no problema que o irmão apresenta no seu sofrimento ou na sua dor, nós muitas vezes colocamos as nossas lentes para fazer a análise do problema do outro com conhecimento e com toda a razão que nós temos adquiridos e tentando de alguma forma expressar a ele como nós lidaríamos com o problema. E dessa forma, às vezes, como funciona uma terapia. O terapeuta tem já uma caixa de ferramentas e apresenta, então, algumas ferramentas para tentar auxiliar aquele irmão em sofrimento. Alguns, às vezes, vemos que vão levando para um lado muito mais terapêutico, né? E para nós, espíritas, penso que nós temos a grande chave, aquela que está no Evangelho como a lei do amor, nas instruções dos Espíritos, que quando Jesus pronunciou a primeira
letra do alfabeto divino, a primeira palavra, que é o amor, a segunda é a reencarnação. Que no atendimento fraterno, a nossa grande chave é exatamente nós termos o conhecimento real da comprovação da realidade do espírito. Porque quando Allan Kardec apresenta a imortalidade da alma, mas a ciência espírita, para estudar todas as questões que envolvem o espírito, essa é a grande chave que nós temos para o nosso atendimento fraterno. Porque hoje, cientificamente, nós temos tantos cientistas comprovando os fatos da realidade do espírito que, através de concretizar a realidade do espírito, seja a dor que for que envolva a matéria, eu consigo ligar o indivíduo no ponto de vista espiritual. Ou seja, qualquer dor que seja material, da saudade, seja a dor de um ente querido que partiu, de um ato que eu tenha cometido equivocado, errado perante a vida, o ponto de vista espiritual pode consolar as minhas lágrimas. Quando pegávamos para ver, desde Allan Kardec, William Crookes, Wallace, Thomas, que foi um dos grandes estudiosos que inspirou a parte do William Crookes nas suas pesquisas da imortalidade da alma, e tantos outros que podemos pegar de Charcot, o outro que falava a respeito da imortalidade, que também trouxe as suas comprovações científicas, que hoje podemos, Ian Stevenson e tantos outros, para que nós pudéssemos apresentar este ouro, este sol, que é a imortalidade da alma. Penso que esse esclarecimento na empatia, nós apresentaremos as ciências espíritas, não só da conduta pessoal ou o que eu faria na situação do outro, né? Mas o que o espiritismo propõe para a dor do outro. Acho que dessa forma nós estaríamos apresentando essa fraternidade, trazendo o conhecimento que nós temos do espiritismo para a dor do outro que está naquele momento. Porque logo mais nós também teremos as nossas dores, porque também somos espíritos imperfeitos, e se nós estivermos num ponto aonde nós estaremos com a razão absoluta, né, trazendo um conhecimento absoluto, nós estaríamos entrando num fanatismo, porque não estaríamos reconhecendo a nossa ignorância. Então estaremos num atendente aonde sou sempre eu que tenho a capacidade de aconselhar, e quando tem meu sofrimento, às vezes eu tenho grande dificuldade para encontrar esse conselho. Então, de uma forma que nós possamos encontrar esses conselhos dentro da ciência espírita, e dessa ciência espírita trazer o atendimento fraterno àquele que precisa. E é interessante, né, na conversa de vocês, colocar que do atendimento, do acolhimento às pessoas. Às vezes é uma forma muito simples, né? Às vezes a pessoa só quer realmente alguém para ouvi-la, né? Hoje a gente não pode se tocar, se aproximar muito das pessoas, mas é com quem você pode contar. Nossa, para quem que eu posso ligar e falar o que eu estou sentindo? Então, esse atendimento hoje que ajuda, fortalece, em especial no nosso comportamento emocional, né? Que está mexendo com a gente, não é, Manuel, nesse momento? Hemos de entender que cuando falamos de atendimiento fraterno, estamos hablando de atender, escuchar, empatizar fraternalmente, que es como con un hermano. Lo que haríamos con una persona cercana, lo hacemos con una extraña. Cuando Allan Kardec nos da la máxima de espíritas, leed e instruiros, nos está hablando de algo que es muy necesario. Una persona que haga en un centro espírita asistencia fraterna ha de tener una preparación, sobre todo psicológica, doctrinaria y moral. No sirve hacer una clase, un aula y salir con un diploma, soy asistente fraterno. Hace falta experiencia, hace falta conocer mucho los problemas de los demás y hay que ser capaz, como dice Riso, de ponerse en los zapatos de la persona que tenemos delante, no con nuestros zapatos, sino con sus zapatos. No conocemos las experiencias de la persona que tenemos delante,
pero si somos capaces de dejar que se expresen durante un tiempo y escuchamos, escucharemos también a nuestros guías, porque todos somos mediums y se nos utiliza para poder orientar a aquel que necesita ayuda. Entonces nosotros hemos de ser capaces de abrir nuestro sistema mediúnico, nuestro corazón, para poder ser intermediarios del mensaje que la espiritualidad le quiera dar a esa persona. Y para hacer eso hemos de estar preparados, como he dicho, doctrinariamente, psicológicamente y sobre todo moralmente, para poder estar a la altura de lo que se precisa de nosotros, porque seremos responsables de lo que esta persona que necesita asistencia haga cuando salga de la casa espírita. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es mucho más de dar un consejo y olvidarlo. Somos responsables de todo lo que decimos a los demás y de lo que motivamos en las demás personas. Es por eso que es muy importante prepararnos para poder llegar a ser verdaderos asistentes fraternos de los encarnados y, por supuesto, de los desencarnados. A Elza também tem falado, né, sobre atendimentos fraternos, que ela até iniciou a sua conversa com este tema, e conta alguma experiência, Elza, que você tem presenciado, né, deste momento de ajudar ou de ser ajudado, né, também. Olha, a gente fala do atendimento fraterno dentro da casa espírita, assim como o cirurgião faz a cirurgia no centro cirúrgico. É muito importante. Mas há casos em que você tem que fazer um parto dentro de um carro, no caminho, onde quer que seja. Então, aonde está a necessidade, a gente sendo preparado, sabendo como fazer, como acolher, se não souber fazer, abrace. Deixa aquele abraço. Às vezes a pessoa fica abraçada com você alguns minutos, as lágrimas correndo, mas aquela energia que você abraça a pessoa, fora da casa espírita, eu digo isso, que às vezes acontece quando eu vou lá no mutirão conversar com outra pessoa. Aquele abraço que você dá, não importa como a pessoa esteja, às vezes, seja lá catadora de papel, o que quer que seja, você abraça e deixa as lágrimas correrem. Naquele abraço você está orando, você está passando a tua energia, a compaixão, o amor, sabendo que essa pessoa é uma filha de Deus, que está passando por problemas que às vezes tem que silenciar em 4 paredes de uma favela, que você nem sabe o que se passa lá dentro. Então, a dor é muito grande. Então, se nada se puder fazer, abraçando e deixando aquelas lágrimas correrem, já alivia. Essa é uma experiência maravilhosa. A outra, a pessoa que chega na casa espírita, quase em cima da hora da palestra, eu preciso falar com alguém. Aí, pacientemente, a pessoa que vai fazer a palestra, porque aqui somos poucos, não é? Então, aqui a mesma salinha, você faz tudo. Ali você aplica o passe, ali você conversa, ali você faz a palestra, porque a gente paga por hora e são pequenos os salões. E a pessoa, então, acomodou-se, a palestra iniciou, a pessoa projetou o evangelho, um tema do evangelho, discorreu 40 minutos do tema do evangelho, algumas perguntas, algumas respostas, terminou a parte da palestra. Aí a conferencista, que é a presidente da casa, disse: agora, minha irmã, vamos conversar. Aí ela estava chorando, a pessoa. Ela disse: eu nem preciso conversar. O que eu precisava ouvir, você falou tudo no evangelho. Aí dialogaram mais um pouquinho, lágrimas caíram, água gostosa, fluidificada, foi tomada. A pessoa pegou o esclarecimento, serviu para ela, adorou o que ouviu, e começou a frequentar e estudar, porque não precisa mudar sua religião para vir à casa espírita. Venha, Kardec teve na Sociedade Espírita de Paris, teve judeu, teve pessoas de outras religiões, e assim aquela sociedade cresceu e cada um absorveu do esclarecimento necessário que lhe servia. Eu comecei um grupo espírita aqui em Londres com uma pessoa da Igreja Ortodoxa Alemã. Ela não deixou de ir à missa da Igreja Ortodoxa, mas estávamos com a reunião às quartas-feiras, às 11 da manhã. Assim a gente é. Nós vamos conversar dessa filosofia maravilhosa que nos traz um benefício, que é o Evangelho. Até eu estava vendo agora há pouco um trechinho que a Maria Coqui, nesse livro, o Evangelho se constitui no lenitivo maior,
onde as almas, em luta contra as próprias imperfeições, encontram o bálsamo que vem aliviar as dores e a bússola que mostra perante a vida eterna o caminho certo a seguir. Então, o Evangelho é o nosso norte verdadeiro, é a bússola, é lá que nós pegamos todos os tratados de psicologia, Jesus sendo o maior psicólogo do mundo, o maior terapeuta, o melhor atendente fraterno, nos dá todas as dicas. Basta que o atendente fraterno, como disse o Manolo, como disse o Riz e a Cris, nós estejamos preparados. Não basta querer, tem que se preparar, tem que estudar, porque senão como é que você vai atender casos diferentes se você não lê uma obra de André Luiz, não lê a linha psicológica de Joana de Ângeles ou outras, né? Então a gente tem que ser, como diz o Jung, tem que pegar essas ferramentas e absorver, estudar para estar preparado, porque a gente não sabe que caso vai chegar. E se chegar, a gente vai abraçar a causa com muito amor para atender o caso de cada um que nos chega individualmente. Nós temos que a todo momento recordar que sempre o atendimento fraterno é solicitado 24 horas por dia. Não só no instante que você está dentro do seu ambiente religioso, né, Elza? Então, quando a Cris falou de empatia, quando o Risso comentou, quando o Manuel também, é essa ligação com o alto que temos que estar preparados, principalmente nos momentos atuais, que sempre será 24 horas por dia. Risso, por favor. Sabe que o atendente, a partir do momento que escutava a Elsa, fiquei pensando como compartilhar algo que possa consolar a alma do outro, que às vezes, por mais que você apresente os processos de intelectualidade, forneça o Evangelho, forneça um livro dos Espíritos, mas naquele momento de dor, às vezes, se você como atendente não iniciou também a sua construção, talvez fique muito difícil de compartilhar. Porque não falo em relação a atingir um plano de perfeição, mas de iniciar essa batalha íntima da sua própria reforma. Porque quando o amigo vir em dificuldade para procurar um atendimento fraterno, que você diga, ame, não quer dizer que você já saiba amar, mas que você está tentando atingir esse patamar do amor. E isso vai vibrar diferente para aquele que recebe a mensagem. Né? Seja dentro da casa espírita, fora da casa dela. Somos espíritas, dentro e fora da casa. Agora, a nossa conduta fora dela, né? Não da máscara social que às vezes entramos na casa espírita e colocamos aquela máscara de estar convivendo, né, com os companheiros e companheiras, né, faltando dar com a mãozinha encostada uma na outra, mas nesse dia a dia, porque quando Jesus realizou o atendimento fraterno para a mulher hemorroíça e estancou o sangramento, algo se desprendeu dele. E ele fala, né, se desprendeu de mim uma virtude, ou seja, ele tinha virtude para doar. Né? Então, se nós estamos nos colocando na posição de sermos os servidores de Jesus nesse atendimento fraterno, que nós possamos construir um pouco das nossas virtudes, por pequena que seja, mas o que vale ao espírita não é a perfeição, mas é a luta diária para vencermos as nossas más inclinações. Então, se de alguma forma algum atendente fraterno nos escuta, que possamos melhorarmos a nossa conduta moral. E se alguém em sofrimento também nos escuta, o que nós pedimos? Ame, saiba que você é um espírito imortal e que, dentro de uma pré-existência da alma, todos nós temos os nossos sofrimentos. E nessa múltipla jornada que nós estamos vivendo, todos nós seremos perfeitos. Jamais poderemos esquecer que todos nós somos filhos de Deus. E essa certeza é capaz de nos enxugar as lágrimas em qualquer dor que estejamos passando. Queria passar para você, nossa sala, né? Já estamos indo para a fase final aí. O Laudes, alguém aqui nos comentários já tinha feito essa ponderação, né, do quanto que nós precisamos primeiro nos atender para depois termos o que oferecer ao atendido, né? O quanto que esse processo de crescimento, ele precisa ser de dentro para fora.
Senão fica algo realmente superficial, fica algo do tipo, eu trago aqui uma máscara, eu visto um papel, né? Eu ponho a roupa do atendente, mas isso não é só superficial, não acaba acontecendo de dentro para fora. Então, realmente, o processo é esse. Antes de sairmos achando que podemos dar conta de cuidar, por mais que a intenção seja boa, mas a gente sabe, né, que de boas intenções a gente sabe que não é por aí que a gente vai chegar em lugar nenhum. Então, precisa, assim, desse atendimento para si mesmo. Então, é preciso que eu me carregue primeiro, para depois ter aquilo que ofertar. Se eu mesma não tenho como condição de trazer para mim o meu alimento espiritual, se eu ainda não encontrei essa forma de me alimentar, como é que eu vou oferecer condições para ensinar o caminho, apontar o caminho, convidar alguém para vir pelo caminho aonde a gente vai encontrar o alimento espiritual, se eu própria não tenho isso desenvolvido? Então, acho que é um ponto muito importante. Mas um outro ponto importante é também sabermos o nosso tamanho, o nosso limite, até onde somos capazes de ir. E isso não quer dizer que devemos nos abster, pelo contrário, todo mundo tem algo que possa ser dado. Mas precisamos ter cuidado para não assumirmos papéis que não nos cabem e nem responsabilidades que não são nossas. Nós estamos hoje falando tanto do Raul, eu lembrei de um episódio quando eu estava comentando a respeito de uma família, e era uma família que se tratava sem nenhuma gentileza, existia era uma relação muito ríspida, muito grosseira, e eu agoniada, tentando, querendo interceder, ou fazer alguma coisa, ou imaginando. E aí ele segurou assim em mim e falou assim, nunca mais vou esquecer essa frase, ele disse assim: Cris, para quem se tratava, se referindo a vidas passadas, para quem se tratava no foi-se, o coice já é lucro. Então, desse jeitão dele, bem professoral de explicar, né, fazendo essa analogia, o que ele quis dizer? Você está querendo dar um passo maior do que a sua perna, não te cabe. Você não sabe, você não tem a compreensão do todo. Isso que eles estão vivendo já é um ganho para esse grupo de espíritos. Eles já estão fazendo um esforço muito grande para corresponder ao que são capazes de dar. E hoje é assim, vai ter essa grosseria. Mas já teve evolução, porque da última vez, quando eles não se concordavam, eles se matavam. Então, ele, pela mediunidade dele, conhecendo as pessoas de quem a gente tentava ajudar, ele pôde oferecer isso. A gente não sabe, a gente não tem essa mediunidade, não é capaz, mas me serviu para saber qual lugar que me pertence. De repente eu estou querendo fazer algo que nem me cabe fazer, eu não tenho que ajudar por resultados. Eu vou, ajudo e fico esperando para saber, pronto, você se curou, você sarou, você entendeu, você se consertou? E não é esse o nosso papel. Nosso papel é exatamente o que o Laudes fez, disse, é compartilhar o que nos serviu. O que me serviu? Me serviu ter uma porta para me conhecer, para conhecer o lado espiritual, para me aprofundar nos ensinos de Jesus. É o que o Espiritismo me cabe, me trouxe, me ofereceu. Então, o máximo que nós podemos oferecer para o outro é a possibilidade dele buscar aquilo que ele precisa dentro desse universo que o Espiritismo nos oferece e que a gente sabe que é gigante e que sempre vai trazer aquilo que a gente precisa. Então, não me cabe ajudar o outro, consertar o outro, curar o outro. Agora, me cabe sim oferecer aquilo que tem me feito bem para que ele, por sua vez, faça um bom uso. Até porque eu não sei se está na hora dele se curar, se está na hora, se ele já está em condição de se consertar. Então, isso a gente entrega porque é um problema dele com Deus. Nós somos apenas os mensageiros. A gente tem a formação, que o atendimento fraterno é aquele que visa o que foi abordado aqui hoje, né? A parte moral e a parte da reforma íntima, é consertar o ser, né? De dentro para fora, né? Já foi abordado pela Cris. Mas é sempre importante a gente enfatizar, principalmente nos dias de hoje, o trabalho social que muitos irmãos fazem,
Porque, de novo, a frase, né, do Divaldo Pereira Franco, que ele disse: quando a caridade é discutida, o socorro chega tarde. Então, na Mansão do Caminho, do remanso fraterno do nosso amigo, nosso irmão Raul Teixeira, no Jardim das Oliveiras, no Multirão, né, de Curitiba, né? E olhem só onde existe tanto atendimento fraterno fora das paredes da casa espírita, ou fora das paredes de qualquer ambiente religioso, no CEPI de Amparo, né? Então, jamais iremos esquecer dos encontros da paz do Divaldo Pereira Franco, onde ele dá exemplos de atendimento que são realizados a todas as comunidades. E se eram carentes, se eram necessárias, cada dia mais, perante os dias que estamos vivendo, iremos viver. Passar para o Manuel. Temos que lembrar que sempre podemos ayudar, siempre podemos atender, porque la asistencia fraterna no son palabras, es un intercambio bioenergético, un intercambio de fluidos con aquella persona que lo necesita. Entonces tenemos que aprender a dar lo que el otro necesita, no lo que nosotros queremos. Yo puedo tener mucha información en mi interior y querer dar mucha información, y quien tengo delante solo necesita un abrazo, afecto, cariño. Entonces yo me lembraba con Elsa de una persona que no hablaba idiomas, que solo falaba portugués, y que daba abrazos terapéuticos. Una fila de gente en Europa, cada vez que venía con Divaldo, que era Nilson de Souza Pereira. Él no falaba español, no falaba inglés, no falaba francés, pero la gente lo quería abrazar por lo que él desprendía. Eso también es una asistencia fraterna. Siempre podemos dar un abrazo, siempre podemos dar un consuelo y siempre tenemos que estar preparados a hacerlo. A casa religiosa, né? O papel das casas espíritas, no nosso caso, acolher, né? Acolher a todos. É o atendimento fraterno sem falar, né? A pessoa entrar naquele momento, numa reunião, no centro, bater a porta e ser acolhido, que nós possamos levar, né, a religião, esse ideal, esse acreditar nesse momento em que a gente acolhe alguém. Nós vamos para o momento final, despedindo dos nossos queridos internautas, agradecemos, né, por vocês estarem conosco. Começar pelo... Meus irmãos, a gratidão por eu ter participado nesse atendimento fraterno, levo profundas reflexões para a minha vida diária, gratidão pela oportunidade de estarmos juntos. Vou levar uma semana muito diferente pelas reflexões, por ter um momento um pouquinho ao lado do nosso querido Raul Teixeira, este homem que é um exemplo de superação no seu dia a dia, nos deixando aí pegadas luminosas no seu caminho, aonde nós que estamos na retaguarda, se estivermos despertos, poderemos segui-lo. Muito obrigado a todos. Manuel. Es indescriptible lo que sentimos, porque no solo hablamos, sino que sentimos, que aprendemos todos para poner en práctica. Y hoy, además, hemos podido disfrutar de la compañía de un amigo, moreno de ojos verdes, como él dice, que nos ha recordado que todos tenemos la obligación de seguir adelante ante cualquier circunstancia, por muy dura que sea. Él ha sido un ejemplo con lo que le sucedió y cómo está remontando, cómo está luchando, cómo está volviendo a intentar ayudar a los demás, olvidándose de sí mismo, y es un verdadero asistente fraterno, un verdadero discípulo de Jesús, y creo que alegra nuestros corazones haber podido compartir este momento con él. Muito obrigado. Eu quero agradecer a presença maravilhosa do nosso Raul conosco, lembrando que ele é um dos fundadores da minha casa espírita em Curitiba, Sociedade Espírita Renovação, aonde eu fui evangelizadora de jovens, onde meu filho fez a primeira palestra pública com 19 anos, e o Raul estava sentado na última fila, depois veio cumprimentar o Daniel,
que para mim foi uma alegria muito grande, não é? E falou, olha, você é sobrinho do homem. Ele estava falando do Dr. Bezerra de Menezes, biografia. Então, eu tenho, assim, muitos momentos de recordações fantásticas com o Raul em Curitiba, uma época muito boa, foi depois da desencarnação do meu esposo. E ele me deu as primeiras pinceladas, realmente, do atendimento fraterno, porque ele tem uma série de vídeos que eu recomendo que as pessoas possam buscar no YouTube. Isso não é espiritismo, é muito bom. E tem outras séries, especialmente um livro que está em inglês, Guidelines for Life, não é? Eu agora até esqueci o nome, como é o livro em português. Diretrizes de Segurança. Esse livro me ajudou a me sustentar na doutrina espírita como trabalhadora firme na casa espírita. Nunca mais parei. Então, eu devo a Raul. A segunda, que foi mencionada aqui, foi o tio Nilson. Tio Nilson fez um atendimento fraterno para mim dentro do carro, entre o Divaldo e outra pessoa. Me ensinou uma série de coisas dentro de um carro, do aeroporto até o hotel. Eu pude, com o tio Nilson, fazer uma base também no meu coração para o entendimento da dor que a gente, logicamente, dividiu com ele. E com isso, meus irmãos, as dores atrás dos rostos maquiados, das roupas muito bonitas, há muita dor. Não se acanhe em conversar. A Casa Espírita oferece os braços gigantes de Jesus, abraçando a todos os caídos, os necessitados, que somos todos nós. Então, que possamos dividir, abraçar, acolher, empatizar e fazer desse diálogo de amor, mesmo no silêncio, uma acolhida fraterna espiritual. Muito obrigada pelo dia de hoje, muito rico, Josi. Gratidão. Cris. A gratidão é minha também. Também levo grandes reflexões, além dessa energia tão boa. Acho que todos nós aqui recebemos algum tipo de atendimento fraterno. Tenho certeza que estamos diferentes do que estávamos quando começamos o bate-papo. Então, minha gratidão por esse grupo, Josi, por esse trabalho bonito que vocês têm feito, você e o Luiz, aos espíritos que sempre vêm quando chamamos, nos acolher, nos atender. Tenhamos um dia maravilhoso, uma boa semana e até a próxima, né, se Deus permitir. Até. E agradecer mesmo, Cris, Elza, Laudes, Manolo. E eu fico aqui do lado olhando os comentários. E quantos atendimentos fraternos nós tivemos com essas pessoas, com as suas palavras, né? Mesmo que às vezes a gente não concorde, não é? Não tem problema, faz parte. É importante colocar ali, que depois a gente gosta de ler e até gerar um outro tema para nós conversarmos. É muito bom, queridos. Podem sugerir a participação. A sala, estamos nós, mas a sala é nossa, né? Esse atendimento é conjunto. Nós estamos aqui para aprender, junto com todos. Isto é valioso. Né? Esse momento está sendo nós aqui, mas podia ser qualquer um, né? Pessoas comuns, que têm suas dificuldades, seus desafios. E estamos aqui juntos, tentando compreender com a experiência de cada um. Como é importante. Então, a gratidão por hoje. Cris, agradecer em especial a essa surpresa que você nos fez, não é? Tínhamos conversado, mas ainda estava numa surpresa. Que presente do universo. Olha, Laudes, tá vendo? Veio junto aí. O Laudes, quando a gente fala dele, Elza, Cris, Manolo, vem com aquela turma da caravana que a gente foi na segunda fase lá na mansão. Como é lindo vê-los lá juntos. Eles têm um atendimento entre eles maravilhoso, uma coisa de união. E nós somos muito acolhidos por eles. O Jorge, né, que cuida da parte de logística com o pessoal, maravilhoso. Isso não tem preço, gente. A gratidão por hoje. E a nossa sintonia, realmente, a gente só tem que agradecer ao plano maior. Hoje, antes do programa, eu falei para a Josi, o programa de hoje eu queria dedicar ao tio Nilson. Eu não conheci o tio Nilson. Aí o Manuel fala do tio Nilson. Então, eu conheci o Joaquim Alves, filho deles. O Joaquim Alves falou do tio Nilson como pai, que ele chama o Divaldo de tio, e o tio Nilson como pai. E o trabalho que o tio Nilson fez lá
andou conosco na mansão do caminho, explicou os cantinhos e cada fase, cada coisa que existia. Então, em homenagem ao Raul, nosso grande presente de hoje, em homenagem a tio Nilson, eu vou ler uma mensagem que eu mandei para o irmão Manuel pelo WhatsApp para a Elza, de Madre Teresa de Calcutá, para o nosso encerramento. Onde começa o amor? Na nossa própria família, na nossa própria casa. Como ele começa? Rezando juntos. A família que reza junto, permanece junto. Se vocês permanecem juntos, vocês vão amar uns aos outros, como Deus ama cada um de vocês. Hoje em dia, no mundo, há tanto sofrimento, por causa dessa falta de oração, da unidade em família. Então, hoje, que estamos juntos, vamos tomar uma resolução firme de que vamos trazer oração para a nossa família, que vamos ensinar nossos filhos a rezar e vamos rezar com eles. E vocês verão a alegria, o amor, a paz que entrarão em seus corações. O fruto da oração é o aprofundamento da fé, e o fruto da fé é o amor. O fruto do amor é o serviço. O fruto do serviço é a paz. Atos de amor são atos de paz. Por isso, levamos a termo o amor de Deus a nossas famílias. Esses homens de trabalho, de amor, de serviço e de paz, citados aqui hoje, como Divaldo Franco, tio Nilson, como José Raul Teixeira e como Chico, que eles possam iluminar sempre as nossas inspirações pelos ensinamentos do Mestre Jesus. Muita paz a todos, muita luz em todos os lares e muito obrigado por compartilhar esse instante conosco. Muita paz. Tchau, gente. Tchau. Tchau, queridos internautas. Tchau, convidados. Volta aqui.